Impertinente. 4 especialistas desafiados por 4 comunicadores sobre temas como política, economia, ciência e sociedade. Impertinente é um podcast da Fundação Francisco Manuel dos Santos com todas as perguntas que sempre quisemos fazer a quem realmente conhece os factos que fazem diferença nas nossas vidas. Olá, cá estamos para mais um episódio do podcast Impertinente, dedicado aos temas de sociedade, e temos estado a conversar sobre direitos humanos. O nosso especialista para estes temas é o Marco Ribeiro Henriques. Olá, como é que tu estás? Olá, Hugo, bem, obrigado. Então, como é que estão os teus direitos humanos? Está tudo tranquilo? Tudo nivelado. Tudo nivelado. Olha, nos últimos episódios, nos 2 episódios anteriores, temos vindo a fazer uma radiografia, aliás, eu diria mesmo um ataque, mais do que uma radiografia, à história dos direitos humanos. Já andámos aí pela sua gênese, já também passámos um pouco pela história dos direitos humanos em Portugal. Hoje vamos abordar, sobretudo, este paradoxo que é vivermos num tempo que é o zénite dos direitos humanos, em termos como eles estão consagrados nas Constituições e em acordos internacionais, mas ao mesmo tempo sabemos que muita gente ficou de fora ou tem ficado sistematicamente de fora destes direitos tão amplos. E queria que começasses por nos lembrar, porque também já tocámos aqui e ali nesses temas, quais são os principais entraves, obstáculos, empecilhos, pedras no caminho dos direitos humanos serem verdadeiramente universais. Então, Hugo, primeiro temos que exatamente começar por essa concepção, ou seja, no século XX que os direitos humanos se tornam verdadeiramente universais. Não temos dúvidas que eles são aplicáveis a todas as pessoas, independentemente da sua circunstância, do seu território, da sua cor de pele e todas as outras características. Mas chegados ao século XXI, não é? 2026, e nós olhamos para o lado e percebemos que, não obstante esta construção estar cimentada em documentos, e no caso português, estar concretizada na Constituição, essa lei que é o grande programa da sociedade portuguesa, não é? Uma lei programática, uma lei que manda o governo a aplicar, a Assembleia a aplicar, não é? Para que realmente todas as pessoas consigam alcançar aquele núcleo nefrálgico de direitos humanos. E nós percebemos que isto não tem sido possível. Nós vemos que há grupos, há setores da nossa vida em sociedade em que o acesso global ao direito fundamental consagrado na Constituição, pensarmos, por exemplo, na habitação, na saúde, na educação, na justiça, em todas estas dimensões, existem presentemente diversas lacunas que eu quero muito acreditar que não são lacunas pensadas para realmente não dar esse acesso global, mas de facto que decorre um bocadinho daquilo que é o exercício que há 50 anos em Portugal estamos a fazer de implementação dos direitos fundamentais. E portanto, neste sentido, há casos mais evidentes do que outros, não é? Temos na habitação, por exemplo. Sim, eu já leio os casos particulares e a Portugal, mas só para lembrarmos um bocadinho, que há um bocadinho à escala global, eles de vez em quando têm momentos específicos da história de um país ou da atualidade de um país, onde eles acabam por ser suspensos, não por decisão política necessariamente, mas, por exemplo, uma guerra, uma deslocação. Às vezes é por decisão política também. Também é uma das razões. Sim, ou seja, aquilo que assistimos, a história é comum dizer-se que é cíclica, não é? E portanto que todos estes movimentos, eles surgem, ebullem, não é? Entram numa velocidade de cruzeiro e depois tendem a regredir. E eu sinto que neste momento, à escala global, o que está a acontecer com a concepção que hoje temos de direitos humanos é de facto de um retrocesso em potência. E isto dá-se também por decisão política, pensando em alguns casos concretos, mudanças de regime, opressões várias que acontecem, que se implementam outras dimensões de atuar nesta área dos direitos humanos e fundamentais, mas também percebemos que há uma narrativa global realmente de alguma limitação dos direitos humanos, que depois redunda em algumas práticas, como vimos até recentemente, um Estado que invade outro, toma o outro de protetorado ou alegadamente tenta fazer. Isto são tudo ações do início do século XX.
que muitas delas depois contribuíram muito para a Primeira Guerra Mundial, não é? Porque realmente era uma ideia imperialista, uma visão imperialista do mundo. Eu penso que nós, neste momento da história, nós nunca tivemos um arcabouço de direitos humanos e fundamentais tão consolidado, mas efetivamente a tendência está a perigar, está a mostrar-nos que podemos perigar este desenvolvimento e também, de certo modo, regredir naquilo que hoje é uma conquista. Portanto, os direitos humanos e direitos fundamentais, eles são desenvolvimentistas e nós temos sempre que olhar para eles numa lógica de proteção e desenvolvimento. Se nós estamos a olhar para eles apenas numa lógica de distribuição ou de implementação sectorial dos direitos humanos e fundamentais, nós estamos a regredir completamente, desde logo, num caráter universal que os direitos humanos têm. Portanto, há uma tendência hoje, em alguns países mais evidente, noutros ainda não tão clara, não é? Mas o discurso, que é normalmente o que alinha e une todos estes pontos, é um discurso mais musculado e de alguma relativização dos direitos humanos e fundamentais, que é algo que nos deve preocupar a todos como sociedade. Sim, nós sofremos, acho, todos nós, de contemporaneidade, ou seja, de acharmos sempre que estamos ou no zénite da evolução ou da regressão, achamos sempre que estamos no pior dos tempos ou no melhor dos tempos. Mas tu que estudas muito estes assuntos, eu acho que isto é uma mensagem importante de passar, sentes e vês verdadeiramente que há um retrocesso em relação às últimas décadas. E eu gostava que também falasses um pouco de... Nós hoje temos uma maneira muito fácil de medir a opinião pública, ou pelo menos aparentemente temos, que são as redes sociais. E há muitos temas relacionados com os direitos humanos que, se calhar, se recuássemos 10 ou 20 anos, eram mais comumente aceitos e que parece haver um retrocesso, ou seja, temas que já não eram tão divisivos na sociedade, que voltaram a ser temas polarizantes. Sem dúvida. As redes sociais, isto está estudado, elas vieram transformar o nosso modo de encarar a sociedade, não é? Sob vários prismas e, desde logo, pelo seu caráter automático, tudo é muito rápido nas redes sociais, tudo é muito fluido. Nós nunca lemos tanto enquanto sociedade e nunca lemos tão mal e nunca lemos tanta informação desinformada e portanto, errada. E, portanto, as redes sociais vieram contribuir aqui para apoiar este movimento, se quisermos, mais global, de um certo retrocesso em matérias de direitos humanos, porque, na verdade, tudo está à distância de um clique, tudo é muito imediato, não é? E cria esta sensação também de alguma relatividade em relação àquilo que é a construção que hoje temos de direitos humanos e, portanto... O famoso mas, não é? Está bem, mas... Mas, não é? E depois porque alguém fez uns vídeos para uma rede social e disse algumas coisas que são da sua opinião, mas que são completamente desfasadas da realidade ou não tem nenhum encontro com a factualidade, mas que depois tem milhares de seguidores que vão reproduzir, muitas vezes nem ipsis verbis o que ouviram, mas no fundo desenvolver estas teorias que depois vão acabar em coisas como vimos nos últimos anos, movimentos anti-vacinas, que era uma coisa que eu nunca pensei em ver em tão grande escala no século XXI. Acho realmente que decorre muito desta ideia massificante da informação errada, mal construída, que se desenvolve rápido, é um rastilho muito rápido. Também é um problema difícil de resolver, porque nós também não podemos simplesmente proteger um direito humano defendendo-nos com outro, contrariando esse mesmo direito humano, nomeadamente censurando. E a liberdade de expressão, etc. Com certeza que a liberdade de expressão tem que ser atendida, mas como qualquer direito, existe um balanceamento entre aquilo que é o dano que pode provocar e aquilo que é a necessidade de salvaguardar um direito fundamental, como é a liberdade de expressão. E, portanto... Isso é reenquadrar na questão de... toda a gente tem direito à sua opinião, mas isso não a torna nem interessante, nem pertinente. Nem verdadeira, não é? Mas depois isto também tem várias interseções, não é? Porque eu dou de barato que um cidadão comum faça uns vídeos sobre as suas opiniões e que isso circule e que até tenha seguidores. Preocupa-me um bocadinho mais quando são atores políticos, pessoas com responsabilidades acrescidas na nossa sociedade, quer porque detêm um cargo político ou um outro cargo de relevo na sociedade, porque estão à frente de instituições, de empresas, etc., e que, através deste poder que emerge do seu lugar de fala, acabam por influenciar a sociedade e, muitas vezes, inquinando aquilo que pode ser uma leitura universalista dos direitos humanos. Portanto, exemplo, quando nós vamos
às redes sociais, encontramos pessoas que encontram culpas coletivas em alguns grupos, em algumas dimensões da sociedade. Isto é completamente contrário à Constituição. De resto, é uma informação que não está correta. Estou a pensar em casos muito concretos, como os beneficiários do rendimento social de inserção, ou quem são as pessoas que vêm emigrar para Portugal. Todas estas ligações estranhas que se fazem, que depois não têm respaldo legal. Mas servem na opinião pública muitas vezes para validar um discurso sem dúvida. cerceamento dos direitos humanos. Portanto, ainda estamos a falar de direitos humanos. Sem dúvida. E eu penso que aí nós, enquanto sociedade, temos um dever acrescido. O jornalismo tem um dever acrescido, as empresas têm um dever acrescido e, desde logo, a política tem um dever acrescido, as organizações que estão no terreno. Eu penso que hoje em dia a grande luta, parece-me, é muito propugnar pelo escrutínio da verdade da informação. Eu acho que é fundamental. Eu hoje em dia acho que é um exercício acrescido ter que ler uma notícia de um jornal, porque temos que perceber exatamente quem é que a escreveu, se é um comentário, se é um jornalista, que é outra confusão também que em Portugal se gera, não é? Porque vemos jornalistas que são comentadores e comentadores que escrevem notícias. Isto é estranho, não é? Pelo menos numa dimensão clássica do que é o jornalismo, e transmite muito esta hedoneidade sobre a mensagem que traz, não é? Porque é a partir dos seus lugares de fala que estão a promover essa informação, que muitas vezes sabemos é desinformação. E, portanto, eu penso que hoje em dia o escalar das redes sociais, da informação equivocada nas redes sociais, é realmente um perigo latente para o desenvolvimento dos direitos humanos, porque a mensagem é muito clara, é quase sempre de segmentar a atribuição destes direitos, de retirar... Ou seja, torná-los não universais. Sim, aliás, até torná-los um pouco dependentes das ações das pessoas. Do mérito, precisamente, que é uma coisa estranhíssima, não é? Porque eles surgem precisamente... considerando a dimensão da pessoa humana, a sua espécie, a sua dignidade, não é? Esta postura crítica em relação à sua construção social, e aquilo que os assistimos é que, afinal, nós temos os direitos humanos, mas temos que os atribuir em função do mérito. Não, isto é uma informação completamente errada. Isso é uma coisa quase Black Mirror, não é? E há países, sabido, a China, eu agora vou falar um bocadinho de corpo, não sei a extensão desta história, mas que há um regime de meritocracia. Sim, para se poder viajar, para se poder... De pontos, inclusivamente, que é uma coisa assustador. É um bocadinho assustador, não é? Mas não é só, não precisamos ir tão longe, não é? Nós na Europa temos essas tentativas, inclusivamente de países que pertencem ainda à União Europeia, que é uma coisa estranhíssima, não é? Que já estão muito longe do ponto de vista era o núcleo da adesão aos valores da União Europeia, e que já tentam implementar sistemas mais musculados, quer do ponto de vista político, quer do controle político das instituições, quer do ponto de vista da segurança, realmente para monitorizar também esta aplicação dos direitos humanos. Ainda recentemente, no ano passado, veio a público, em Portugal, não vamos mais longe, considerações que, sob a forma de uma hipotética proposta de lei, que levavam a que, no limite, alguém pudesse perder a nacionalidade, sem ter outra nacionalidade que o substitua, não é? Isto revela... Isso é inconstitucional. Deixar alguém pare, é inconstitucional, pensando na Constituição portuguesa, mas é completamente contrário ao direito internacional. Não é? Porque o direito internacional é uma coisa que não é etérea, não é? O direito internacional, como o conhecemos hoje, ele é promovido à luz daquilo que é a concepção de direitos humanos e com uma consciência muito clara de que os Estados têm que cooperar para a paz e não o contrário. Não é? E, portanto, quando nós banalizamos o direito internacional, um Estado banaliza, enfim, relativiza o direito internacional e para poder oprimir outros povos na sua integridade territorial, na sua estrutura política, etc., e o eco que a sociedade faz é de aplauso porque de facto havia problemas naquele país, isto é verdadeiramente preocupante. Porque há dimensões que têm que ser as próprias pessoas a resolver do país, não é? Não se pode justificar uma invasão ou um acesso territorial não autorizado com base em mudar-se um regime. Sim, mas de repente estamos lá atrás outra vez, início do século XX, e um mundo dividido em grandes potências hegemónicas, claro. Não é? Portanto, é sempre bom lembrar que este momento
pacífico, bem, não é pacífico, mas este momento mais ou menos de acordo entre as nações. É uma exceção na história. É uma exceção na história, não é? Mas isto é muito... Todos nós pensarmos em que sociedade é que queremos viver. Eu penso que isto é muito... eu penso que isto é muito sobre o modelo de sociedade onde nós queremos viver. Eu acho que isto não é um tema de direita ou esquerda, que esse é outro equívoco também. Uma pessoa, quando fala de direitos humanos, é logo rotulado em algum lugar. E a discussão não tem que ser essa. A discussão tem que ser sobre que modelo de sociedade é que nós queremos viver. Enfim, muito pessoalmente, eu quero viver numa sociedade onde todas as pessoas consigam pagar uma renda de uma casa, que uma grávida não tenha que ter o seu filho na calçada ou numa ambulância, que alguém seja julgado em tempo, para que o direito seja realmente eficaz, que a ser julgado e condenado a uma pena de prisão, que a cumpra em condições de garantir aquilo que é o pressuposto da pena, que é a reinserção da pessoa. E todas estas dimensões, todas elas contribuem para a construção de um modelo de sociedade justo, inclusivo, democrático, onde eu penso que Portugal se insere. E, portanto, hoje em dia, defender que os direitos humanos não podem regredir e devem sim manter-se e desenvolver-se, manter-se o espectro existente e desenvolver para a tal quinta geração, o 5G dos direitos humanos, que falámos aqui em episódios anteriores. Eu penso que esse hoje é o papel de um cidadão médio em Portugal. Não pode ser outro. É mesmo. E vamos fazer um bocadinho um zoom vamos agora para Portugal. Há direitos humanos, eles não hão de ter uma escala, uma gradação entre si, não é? O direito à vida, o direito à habitação talvez também seja uma coisa muito importante, direito fundamental. Mas nem todos os direitos têm a mesma gradação, obviamente. E há uns temas que nos parecem mais avassaladores no mundo, como a liberdade, o direito à vida, etc. Mas depois há outros direitos, muito mais quase direito do dia-a-dia, daquilo que é a nossa vida em sociedade. Eu gostava que fizesse uma reflexão sobre, começando aqui em Portugal, onde é que a maionese talhou, ou seja, o que é que falhámos, sempre com esta tónica do avanço gigantesco que nos últimos 50 anos, em relação ao que havia. Sem dúvida, sim. É gigantesco o avanço e o progresso. Nunca ninguém viveu tantas oportunidades para tantas pessoas. Podem consultar a Fundação tem vários trabalhos feitos nessa matéria. Mas o que é que falhou? O que é que deveria ter sido feito que não foi feito? Onde é que está? Olha, eu acho que há duas dimensões, ou se quisermos até três, que contribuem muito para este estado de coisas. Uma delas é, desde logo, a política, não é? Portanto, há temas que são mais facilmente defensáveis do que outros. Há prioridades políticas, há prioridades programáticas, dependendo da força política que tem o poder no momento e da construção de consensos que é possível no Parlamento, e nem sempre são momentos que permitam fazer avançar os direitos fundamentais e cumprir a Constituição, desde logo. E por outro lado, penso também que há aqui uma dimensão que é económica. Portanto, para tudo isto é preciso dinheiro, é preciso emprego, é preciso que haja investimento no país para produzir exatamente essa riqueza que depois permita que realmente cada cidadão possa aceder a direitos que são básicos, pensando na saúde, na habitação, etc. E depois há aqui também uma vertente que me parece importante trazer, que é uma vertente também cultural, que é de facto de nos contentarmos, enquanto sociedade, nós somos um povo que é um povo de grandes costumes, por assim dizer, não é? E, portanto, quando alguém nos diz que há uma crise, quando a senhora que está no guichê do centro de saúde está lá depois da hora sem receber essa hora extra só para nos dar uma indicação, nós normalizamos tudo isto e indiretamente também alimentamos este investimento do sistema. Eu recordo-me há uns tempos atrás, numa visita que tive a oportunidade de ter dentro de uma prisão, e a prisão estava muito velha, desde logo tinha mais de 100 anos, tinha rebentado um cano naquele dia, havia a visita programada para esse dia também de uma pessoa política bastante relevante e de imediato a task force foi: vamos pintar já isto, vamos compor já isto antes que a pessoa chegue.
E eu interroguei-me, então, mas não devíamos antes mostrar as fragilidades deste edifício, realmente para se perceber o quão atrás nós estamos para garantir condições mínimas de salubridade até no caso das prisões. E isto decorre muito também da nossa maneira de estar e de ser, não é? Que acabamos muito por olhar para estes problemas quando somos confrontados pessoalmente com eles e depois aí ficamos muito zangados, mas em geral eu gostava mais de ter uma participação cívica mais intensa, realmente para a realização de direitos fundamentais tão do que nós podemos exigir, não é? Que nós podemos exigir. Sim. Interrompo aqui o episódio em que estávamos a falar de direitos humanos para fazer uma sugestão de leitura. A Fundação Francisco Manuel dos Santos acaba de lançar o Policy Paper, o impacto do ensino superior no mercado de trabalho, que aborda temas como o retorno económico do ensino superior e também acompanha a evolução salarial de jovens diplomados. Para saber mais, já sabe, ffms.pt. Mas vamos tentar identificar os principais problemas nesses setores. Sabemos a educação, a saúde, a habitação. Quais são outros que tu consegues identificar? Eu acho... E um bocadinho as suas... O que é que falha? Quais são as suas razões? Bom, eu acho que nós temos um problema dramático com a habitação em Portugal. Não é? Portanto, a nossa Constituição e toda a lei, as normas, sejam leis ou decretos de lei, o que seja, que tratam a questão da habitação e do arrendamento em particular, estão muito focadas para uma lógica de mercado. Então, isto é uma opção política, claramente, não é? A questão é que o mercado tem que ter sempre uma mão invisível que o controle. Podemos convocar os economistas que quisermos, que nós não podemos ter um liberalismo puro. Eu acho que desde a última crise económica toda a gente... Não podemos, não existe. Não ajuda termos uma reflexão política que nos conduza a uma renda média de 2,5 vezes um salário mínimo nacional. Parece-me desfasado, quando vivemos num país onde o tecido económico são maioritariamente pequenas e médias empresas, onde a preeminência de pessoas que ganham o salário mínimo tem uma expressão muito, muito elevada, e portanto isto é desajustado face à realidade. Então aqui eu acho que há um problema político. Acho que há um problema legal também. Eu acho que é preciso tomar medidas fortes neste setor, porque nos últimos anos aquilo que temos assistido é um certo desbravar de alguns bloqueios que existiam. Estou a pensar, por exemplo, naquilo que era a regulação do alojamento local. Uhum. Que de repente transformou bairros inteiros em Lisboa em alojamentos locais. Nós estamos quase a contratar figurantes para serem não é? Eu acho que não há um direito fundamental a viver no centro de Lisboa. Não pode haver, como é óbvio, não é? Agora, também não pode haver uma negação total desse direito por via da condição económica. Quer dizer, de repente, não há casas e as que existem são profundamente desajustadas em relação ao poder económico das pessoas. Como se não bastasse, as pessoas vão para fora das cidades e depois não têm como chegar a horas ao trabalho porque os transportes também não são muito, muito adequados. Portanto, isto na questão da habitação. Na saúde, eu acho que nós temos um problema um bocadinho mais profundo. Bom, não é a minha especialidade desde logo, mas parece-me que o facto de nós termos um sistema que se diz complementar, não é? Dá-nos aqui a ideia de que aquilo que falha no Serviço Nacional de Saúde que pode ser transferido para os privados, quer eles sejam da economia social, quer eles sejam, portanto, do setor corporativo. A questão é que não é bem assim. Não é bem assim. E toda a gente que utilize um serviço privado por redundância ao Serviço Nacional de Saúde percebe que eles só ficam com uma fatia. E, portanto, nós ficamos aqui com uma função que só mesmo o Estado pode prover. E o que se verifica nos últimos anos é que o investimento que é feito no Serviço Nacional de Saúde por via da contratação dos médicos em condições, quer dizer, quando me dizem que um médico a início de carreira ganha 3 salários mínimos,
eu fico abismado, não é? Não é possível. Parece-me a mim que não é possível, quer dizer, uma pessoa que vai salvar vidas e tem que trabalhar 24 horas, várias vezes durante a semana, não me parece assustado e acho normal que as pessoas queiram procurar melhores condições fora do país e, portanto, há aqui uma questão de retenção. Eu acho que isto periga muito aquilo que nos traz aqui, que é o direito constitucional que as pessoas têm de aceder à saúde. À saúde É gravíssimo, não é? Porque depois isto mexe com outras questões, mexe com a longevidade, mexe com a densidade populacional, com o número de nascimentos, não é? Quer dizer, com a qualidade de vida também, não é? Como é que o Estado vai dizer às famílias para terem mais filhos, se depois pode acontecer de ter a criança numa ambulância ou na calçada, como também já aconteceu, quer dizer... São casos hipotéticos, obviamente, e nem sequer ilustram 100% da amostra, como é óbvio, não é? Obviamente. Mas, de facto, o que se tem verificado também nos últimos anos é que há um crescendo destas situações e, de repente, há uma realidade que nos é mostrada que me parece bastante assustadora e que, quando vamos esmiuçar, vamos sempre bater à mesma questão, que é, há aqui uma dimensão de investimento que não é feito no Serviço Nacional de Saúde. Para agravar, o discurso político que normaliza isto e diz que está tudo bem, também não ajuda muito a pacificar não é, os nossos corações que ficam aflitos quando um familiar nosso entra no Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, daqui podemos pular para a Justiça, Eu gostava que falasses um bocadinho da Justiça, até porque é uma área que conheces melhor. A Justiça é um setor muito amplo, não é? Porque na Justiça nós temos desde os registros civil, predial, tudo isso, o registro de marcas e patentes, como também temos a face talvez mais visível da Justiça, que são os tribunais, as prisões, toda essa dimensão. Aquilo que nós assistimos em Portugal, e não é novo porque isto é uma tendência na realidade, é que há um desinvestimento puro e duro naquilo que são as infraestruturas e, em concreto, naquilo que é a política de reinserção social. Portanto, isto, recortando a Justiça apenas para a parte tribunais e prisões, aquilo que nós vemos é que, nos últimos anos, houve um desinvestimento brutal no parque prisional e no parque de tribunais em Portugal. No mesmo sentido, tivemos anos com concursos para magistrados e procuradores do Ministério Público muito, muito aquém das necessidades e, portanto, hoje nós temos problemas muito sérios que ficam mais visíveis em casos muito complexos e que nos aparecem nas televisões mediáticos, não é? Fica muito visível, quer dizer, as pessoas espantam-se com um caso que teve 5 anos para ser deduzida a acusação. Bom, se calhar é porque aquele caso tem 2 procuradores ou um procurador em exclusivo, mas depois tem 5.000 apensos. Isto é humanamente impossível, não é? A Justiça também tem que fazer aqui alguma reflexão e um recorte também do seu funcionamento, mas de facto o que não há montante é um investimento político que permita efetivamente implementar a reforma necessária na Justiça. Eu penso que é um tema difícil, eu penso que o discurso político, que é sempre muito de separar o que é político do que é Justiça, é um discurso aqui e acolá meio covarde, não é? Porque, de facto, a política não se tem que intrometer na Justiça, desde logo, nem o contrário. Mas a verdade também Mas não é ao nível das infraestruturas ou do número de... A verdade também é que os meios são promovidos pela política, não é? E, portanto, e não só, e as normas, e, portanto, há que ter a coragem de fazer uma reforma. E nós andamos a adiar, governo atrás de governo, de direita ou da esquerda, quem seja, estamos sempre a adiar esta reforma que é profundamente necessária. Nós tivemos grandes reformas nos últimos 20 anos, estou a pensar, por exemplo, no processo de insolvência, no processo executivo, que hoje correm fora do tribunal e, portanto, permitiram esse alívio, mas hoje em dia, quem tiver uma coima a pagar às finanças e se aquilo chegar a um tribunal, pode estar 10 anos, facilmente, à espera de uma decisão, porque não há meios humanos para resolver isso. E, portanto, e isso põe em causa a relação das pessoas com a justiça, mais do que qualquer outra área, provavelmente, é aquela que tem mais a ver com a maneira como as pessoas veem o seu próprio Estado e como eu acho que isso coloca o dedo numa ferida muito aberta, que é para que é que serve a justiça e o que é justiça? Porque, efetivamente, o direito quer-se eficaz. A justiça requer atualidade. Portanto, se alguém é julgado 10 anos depois do facto ter acontecido, eu pergunto-me
que sentimento de justiça terá esta pessoa contra a conduta que eventualmente danosa que teve lá atrás. As eventuais vítimas. As eventuais vítimas, não é? O que foi a vida destas pessoas, qual é a perspectiva, qual é a visão que estas vítimas têm sobre a justiça. E também o recado, entre aspas, para o resto da sociedade. Sem dúvida. E para o próprio Estado, não é? Porque nós, quando pensamos num Estado de direito democrático, nós estamos a pensar num Estado que tem os poderes divididos, que cada um cumpre a sua missão e que, ao fim do dia, quando um deles não cumpre por completo, nós temos a justiça que é independente e que salvaguarda... E é supostamente o garante até dos nossos direitos, não é? E o que nós assistimos é que há um atraso permanente, crónico, que depois muito, enfim, voltando aqui um bocadinho às redes sociais e à facilidade do discurso, muita gente diz que se resolvia tirando garantias. Pois, ora bem, não pode ser, não é? Porque se nós pensarmos na construção do processo penal, por exemplo, nós temos uma construção que parte da acusação do Estado. E, portanto, a quem é acusado deve ser garantido que tem todos os meios disponíveis para se defender. Agora, que esses meios não sejam dilatórios. Hoje em dia há muito pouca coisa que pode efetivamente ser dilatória. Sobretudo desde da última reforma que foi feita ao Código do Processo Penal. Dilatória para quem não... Dilatória é demorar mais tempo. Fazer adiar. E não me estou assim a referir a prescindir de advogado, vir advogado, prescindir de advogado, porque isso também se resolve porque nós temos a nomeação oficiosa para resolver. Mas, de facto, existem correntes que afirmam que Portugal tem um excesso de garantias. Eu penso que isso não é verdade. O nosso sistema é bastante equilibrado do ponto de vista das garantias e não é porque um arguido tem mais garantias que efetivamente a justiça se atrasa. Eu penso que à justiça faltam meios para investigar, falta quem investigue, não é? Falta assessoria. Porque, quer dizer, um procurador, um juiz, sabe muito de direito, mas será que sabe muito de outras áreas que também tem que julgar? Porque o juiz é o perito dos peritos. Falta-lhe, se calhar, assistência para conseguir decidir melhor, decidir mais rápido, e tudo isto é investimento que não é feito na justiça. Isso é muito importante, porque são os garantes, o garante dos direitos que nós estamos aqui a falar. Sem dúvida. E, sobretudo, o garante de que a justiça é efetiva. Porque eu tenho muitas dúvidas que se possa chamar justiça a um caso que transita em julgado 20 anos depois de ter sido cometido o facto. Isto é possível de acontecer. É a investigação que demora e o indivíduo na condição de arguido, é o julgamento que pode demorar, é o recurso a que tem direito para a relação, o que pode ter direito para o Supremo e o que ainda pode ter direito para o Constitucional e de repente passam 20 anos. Rapidamente, antes que aquela pessoa seja efetivamente então declarada culpada. A vingança é um prato que se come frio, mas também não exagerem. Mas 20 anos depois parece-me que essa justiça está um bocadinho desequilibrada, não é? E isto se pensarmos, como dissemos, nas vítimas também, tudo isso. Depois, quando alguém é condenado a pena efetiva de prisão, pena de prisão efetiva, portanto, só para também quem nos ouve perceber, existem vários tipos de pena. A pena começa com a admoestação, que é um ralhete, não é? Que a pessoa fica sujeita. Uma palmada no... não é uma palmada que não se pode... No pulso, como dizem os ingleses, não é? Temos a admoestação, temos depois a possibilidade do trabalho comunitário, a pena de prisão suspensa na execução, que é como que um alerta, um aviso, e depois temos então a pena pena efetiva, e falta a multa. E temos a multa também, ali depois da admoestação, ainda é a possibilidade da multa. Curiosamente, no caso português, é um bocado antagónico, porque quem não paga a multa vai cumprir dias de prisão. Não é? Vai de um ponto ao outro, porque a justiça tem que se realizar, mas quando o juiz, a montante, entendeu que a multa é suficiente, não considerou a prisão, não é? Quer dizer, estava cumprido só com a multa. No entanto, a consequência de não a pagar é mesmo ter que ir para uma prisão. Isto é um bocado antagónico, é bastante Mas isto discutido. É o limite das nossas penas em Portugal. É o limite. Não temos, como há outros países, pena de morte, não sofremos desse trauma. Penas que não sejam, não tenham limite claro. Sim, a pena em Portugal são 20 anos, ainda 25 perante algumas qualificações e, portanto, enfim, comumente dizemos que o máximo são 25 anos, se bem que depois dentro das prisões há pessoas que estão mais de 30, mesmo 40 anos, por razões processuais. Tem muito a ver com o cumprimento de penas sucessivas. Também, e outros problemas um bocadinho mais técnicos, como as regras do concurso, de crimes, etc. Mas, de facto,
eu acho curioso quando se ouve este discurso fácil de que são 25, mas vai cumprir 15. Muitas vezes vai cumprir 15 dessa, mas depois a seguir tem mais não sei quantas para cumprir, porque cada processo é uma pena, não é? Aliás, cada processo pode ser uma pena, também pode não ser, e aí são as regras do concurso que mandam, mas a prática, de facto, aquilo que se vê na prisão é que muitas pessoas estão a cumprir penas sucessivas e passam bem mais de 25 anos, às vezes sem ter matado ninguém, e passam bem mais de 25 anos dentro da prisão. Olha, eu sei que é um tema que é a tua especialidade e que tens dedicado muito a estudar este tema, e era bom também desmontar, em relação a estudos que se fazem aí pelo mundo fora e na Europa, essa relação entre penas mais longas, como muitas vezes se ouve num discurso talvez mais populista, penas mais longas significam menos reincidência. E se me permite, eu interseccionava aí também uma dimensão que vimos aqui a falar, que é a omissão de concretização de direitos fundamentais, porque a prisão é o fim da linha, não é? Há até estudos que dizem que o Estado seleciona na promoção e proteção de crianças os reclusos que vai ter depois na prisão. Isto quer dizer que há um formato de intervenção do Estado, em certa medida, para garantir a dignidade e o desenvolvimento de uma pessoa, que não é suficiente, que não a leve depois a cometer crimes e que a leve depois à prisão. Mas, ou seja, o nosso sistema de inserção de jovens está feito de uma maneira que quase abre o caminho para... Repara, eu acho que nós temos o sistema da justiça juvenil e o sistema da justiça para adultos, se assim quisermos simplesmente colocar, eu acho que eles estão bem montados. Agora, falta muita coisa no terreno para que isto funcione. Faltam técnicos, por exemplo, numa prisão facilmente encontramos um técnico que tem que acompanhar mais de 100 pessoas. E sobre elas tem que emitir parecer, fazer acompanhamento, ligar familiares com a pessoa reclusa. Eu acho humanamente impossível. Aliás, isso vê-se depois, quando fomos lamber um bocadinho de papel sobre aqueles processos, vemos que os relatórios são quase todos chapa 5. Eu sei que isto é bastante grave o que eu estou a dizer, mas é auditável facilmente em qualquer prisão. E, portanto, isso é grave, porque faltam meios. Nós estamos a falar só das prisões a cair de podre, até há umas semanas... Mas eu gostava que falasses também um bocadinho há umas semanas até saíram notícias sobre isso e sobre as condenações de Portugal no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, porque efetivamente o que é que nós temos aqui? Nós temos, se olhamos para o castelo da justiça, o que nós vemos é que a justiça padece de um desinvestimento crónico. Em geral. Em particular, são necessárias reformas também que possam agilizar a justiça. E no fim da linha, que é onde estão as prisões, eu penso que há como que um silêncio cúmplice há muitos anos. E da comunidade em geral. Eu acho que isso tem várias razões. Eu acho que a prisão em Portugal deixou de ser uma prisão aberta à comunidade. Entenda-se um lugar onde as pessoas podem interagir com os reclusos em atividades e os reclusos com as pessoas. Há projetos, obviamente, há aqui e acolá, vê-se algumas coisas, mas se recuarmos mais de 50 anos atrás, nós víamos que isto era muito mais evidente e, portanto, as prisões também eram menores, eram prisões mais comarcãs, no sentido de que eram mais próximas da comarca e dentro da comunidade, e isto permitia que as pessoas de referência da comunidade há 60 ou 70 anos atrás, imagine-se o padre, a professora da escola, o médico, continuassem a acompanhar o seu cidadão da comunidade que naquele momento estava preso. E, portanto, isto faz sentido. E eu estou a explicar isto porquê? Porque hoje em dia, com a massificação e a complexização da prisão, vai excluir a possibilidade prática da comunidade, daquele indivíduo estar envolvida no processo dele, que é fundamental. Hoje a prisão o que faz é reter os indivíduos dentro da prisão. Existem 4 ou 5 programas standard. Eu gostava que tu nos lembrasses quais são os direitos que são suspensos, ou se há alguns que são suspensos quando uma pessoa é a liberdade desde logo, não é? A liberdade desde logo, mas também depois
ficam com as limitações que a sentença obrigar. Muitas vezes ficam proibidos de contactos com as pessoas que foram objeto daqueles factos, mas efetivamente fica apenas suspensa a sua liberdade de movimento, ou seja, ficam confinados àquele lugar. E depois há uma panóplia. Nós não temos penas de direitos. Histórias do não poder comer pequeno almoço, ou seja, todas não, isso não existe. essas isso não questões, existe. Não, ou ter que dormir numa cela com X condições. Não, isso não existe. Aliás, tudo isso não faz parte da pena, porque eu acho que às vezes há um bocadinho uma confusão. Nada disso faz parte da pena. Essa é a confusão de que nós falávamos há pouco, quando hoje em dia parece que nós queremos recortar os direitos humanos para os atribuir em função do mérito. E isso não pode ser. Porque o indivíduo, quando... As pessoas ficam indignadas se ouvem falar que uma prisão tem televisão ou tem ar-condicionado ou o que seja. Pois, se calhar é porque vivem lá pessoas, não é? Seres humanos, e que têm que ser tratados como tal. Tanto mais que a prisão serve para reinserir pessoas, por mais antagónico que isto pareça, não é? Porque estamos a tirá-las da sociedade para as socializar. Enfim, é um modelo possível. Não serve para as descaracterizar da sua condição humana. Então existem imensos estudos que vêm falar do impacto que tem não serem tratados pelo nome, que acontece em Portugal, apesar da lei o proibir, apesar da orientação internacional já ser outra. Em Portugal continua-se maioritariamente a chamar as pessoas pelo número dentro das prisões. Isto também é preciso ser dito, porque muitas vezes é negado, mas basta entrar na prisão para perceber que isto acontece. Assim, isto acontece. Por outro lado, não me parece que seja a tratar as pessoas como se pessoas não fossem, nomeadamente não dar o banho quente ou ter condições mínimas de salubridade, mínimas, eu diria máximas, de salubridade, não será assim que esta pessoa se vai sentir confortável para, ok, agora quando eu chegar à rua eu vou ser um cidadão mesmo proativo. Isto não vai acontecer. Mas deixamos estes temas todos para reflexão, que acho que são tão importantes. E para acabarmos uma nota um bocadinho mais positiva, fala-me de alguns casos de sucesso em Portugal. Então, não temos. Vamos embora. Não, eu acho que existem sempre, não é? Eu acho sempre que nós temos que também olhar para as coisas com um ponto de vista otimista e também saber ler aquilo que é que está a ser feito para contrariar todo este pessimismo que aqui em 40 minutos conseguimos distender. Claro, mas efetivamente, por exemplo, na área das pessoas em situação de sem-abrigo, programas como o Housing First, por exemplo, é uma medida internacional e que em Portugal já está a ganhar bastante terreno, parece-me fundamental para tratar com pessoas que têm demências, portanto, problemas do foro mental, associado também a consumos abusivos e que estão em condição de sem-abrigo e que se tem revelado realmente uma verdadeira resposta ao problema, reinserindo as pessoas. No mesmo sentido, também temos, mesmo nas prisões, muitos programas é tudo catastrófico, quer dizer, estou aqui a ironizar, mas também há organizações da sociedade civil e pessoas singulares que fazem programas e metodologias que à pequena escala, estamos a falar sempre de muito poucas pessoas, tem também este impacto transformador e que depois conduz estas pessoas para, em liberdade, continuarem este apoio muitas vezes ou prosseguirem uma vida já isenta de cometimento de crimes e, portanto, são várias. Às vezes não têm do sistema esse reconhecimento nem esse espaço, porque infelizmente dentro das prisões ainda há muito esta ideia de que isso são opções, são benefícios, se bem que a lei não diz isso, a lei diz que são direitos, mas são vidos com benefícios e, curiosamente, são as primeiras coisas a ser cortadas quando há um castigo ou alguma coisa disciplinar, que é uma coisa estranhíssima. Mas acho que sobre isso, no próximo episódio, falaremos melhor. Sim, é verdade. E lembrando sempre também o papel de todos nós, da sociedade civil, do que podemos fazer. Sem dúvida. Eu penso para além das grandes escolhas políticas que todos fazemos quando votamos, também à nossa escala. Sem dúvida. Eu acho que esse papel que hoje é muito feito também atrás de um telefone nas redes sociais ou na rua também, ele é fundamental. Uma sociedade civil ativa, consciente do problema e que realmente possa exercer pressão para que ele seja transformado. Nós assistimos a isso já em algumas destas áreas e, sobretudo, parece-me que o que é fundamental é realmente trabalhar com verdade, com consciência e, de facto, analisar os dados sem perigar a informação errónea e divulgação de informação que não é certa. E acho que esse escrutínio, esse trabalho, também cumpre a sociedade civil. Portanto, nós não podemos simplesmente apanhar uma informação num post de uma rede social e considerá-la um maná
para trabalhar naquele tema. Eu acho que hoje em dia a responsabilidade sobre a informação que partilhamos, também a que recebemos, mas sobretudo a que partilhamos, é ainda maior para a sociedade civil, e acho que é o desafio também que temos para manter o status que hoje existe de direitos humanos, mas sobretudo permitir o desenvolvimento. E o não retrocesso também. E que não haja retrocessos. Sim, é verdade. E é um bocadinho fazer esta reflexão, e é para isto que estamos aqui também, dessa ideia de defender os direitos de cada um, obviamente, mas ter muita atenção também aos direitos de grupos aos quais não fazemos parte, e falaste aqui da população prisional, por exemplo, porque quando começamos por defender ou ser cúmplices da retirada de direitos a outro grupo, vai correr sempre mal e um dia vai-vos tocar à porta. Eu acho que a história é o que nos tem ensinado, nem que seja de um ponto de vista egoísta, vale sempre a pena defender os direitos humanos, os nossos e mesmo daqueles grupos que nós não que é um ponto de vista humanista, que é aquilo que nos diferencia das outras espécies, não é? Essa capacidade racional e crítica sobre a nossa condição que tem estes limites, não é? A pessoa quando começa a defender... É daquilo que quanto mais conhece as outras espécies, menos gosto. É um ponto brinco. Marco, obrigado por esta reflexão. Fiquem a pensar nisto. Até ao próximo episódio, que nós havemos de voltar para falar um pouco mais de direitos humanos. Fiquem bem. Impertinente. Quando há factos, há argumentos. Um podcast disponível em ffms.pt e nas plataformas habituais.